com os funcionários, porque com certeza aí é um momento de festa e de confraternização, né? Por que não torcer aí pela nossa seleção? E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque quando a mulher vira mãe, a vida dela vira de ponta cabeça, né? Com tantas mudanças, mas como lidar com tudo isso, como não deixar o autocuidado de lado? Esse vai ser o nosso assunto com a Jaiane Mazo, que criou um movimento para reforçar isso com as mamães e deixar elas com o autocuidado em dia. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Nós uma honra estar aqui, né? Obrigada. Falar desse assunto que a gente tanto gosta, né? Com certeza. Obrigada por você vir aqui contar, reforçar para as mamães esse processo de autocuidado. Eu quero que você fale para a gente, então, como que começou esse movimento da maternidade e do autocuidado? Então, na verdade, assim, eu acho que vem pela necessidade, né? Necessidade da gente ter conhecimento, né? E a falta de experiência, né? A falta de experiência faz com que a gente busca conhecimento, sabedoria, né, para lidar com a maternidade. Então, quando eu tive a minha filha, né, que hoje vai fazer 7 anos, eu tive esse despertar, assim, sabe? Porque por mais que tinha crianças na família, mas assim, eu falo que mãe de primeira viagem a gente sofre, né? E aí vem os perrengues da maternidade, e eu acho que foi aonde eu, assim, embarquei nessa viagem. E, Jane, a gente pode reforçar também que várias mulheres próximas a mim já falaram, e eu sei disso também, que eu ainda não sou mãe. Pretendo ser daqui uns anos, ainda né, gente, daqui um tempinho. Mas assim, quando nasce, a mulher vira mãe, nasce uma nova mulher, né? Porque Com muitas certeza. mudanças que acontecem na vida dela, né? Sim, exatamente. É muitas mudanças e muitas das vezes a gente não tem essa preparação, né? Porque eu falo assim, não é uma receita de bolo, parece ser uma receita de bolo, mas eu tenho 3 filhos. Então, assim, um teve cólica, outro não teve, outro dormiu melhor sozinho, outro dormiu melhor comigo, né? Então, é sempre um grande desafio, né? Mas eu acho, sim, que tem o segredinho, né? De você pensar que tudo isso é uma fase, né? Que você se dedica um pouquinho agora aqui, depois dá uma tranquilizada e por aí vai. E quais são as principais queixas que as mamães chegam para ti durante esses encontros, movimentos, que elas reclamam para ti, assim? Digamos assim, aquela queixa de que é normal, né, gente? A mulher é forte o tempo todo, mas tem o período de desgaste, o período de dificuldade, o que é natural do ser humano, né, Jaiane? Sim, eu acho que é conciliar todas as nossas funções após ter um filho. Porque depois que você tem filho, você prioriza muito ele. E você se deixa de lado, né? Você abre mão e muitas das vezes é uma coisa automática, não é nem porque você deseja aquilo, mas é automático. Eu acho que é aquela coisa da natureza mesmo, de proteção, né? E você quer estar ali junto. Então eu acho que essa questão de você saber conciliar que antes de você ser mãe, né, você é uma mulher, você é uma esposa, é muito importante. E a gente pode falar na sua visão, quais são os desafios da mulher depois da gestação? Porque tem a fase dos 3 meses, que é um pouquinho mais complicada, depois dos 6, depois começa a parte ali do engatinhar, do caminhar. Eu vejo pela minha filhada, a Lívia, gente do céu, um pouquinho ali era as cólicas, depois vinha processo de caminhar, agora aquele processo assim, tá segura, não tá, como é que vai ser daqui pra frente? Eu falo assim, ó, que quando é pequenininho, o trabalho não é só mental, né? Você tem ali, eu falo assim, um cansaço físico, né? E aí depois, gradativamente, isso vai melhorando, né? Você vai dormindo mais, você vai, né, conseguindo ali conciliar a rotina. Mas já vou avisar, minha gente, se vocês resolveram ser mãe, é um trabalhinho, eu acho, para a vida toda. Eu converso hoje assim com a minha mãe, com a minha sogra, elas estão sempre falando, né? Que o trabalho nunca vai parar. Né? Nunca vai parar. Mas sim, levando isso, né, para a questão do autocuidado, eu vejo assim, ó, que você se dedica para o filho e você se deixa de lado, né? Então, assim, na primeira filha foi mais fácil eu exercer esse autocuidado. Já no segundo filho foi mais difícil. Ou para 2 filhos, como que eu vou fazer agora? Então eu estava engrenando ali, né, autocuidado, indo para academia, tentando emagrecer, né, a meta de vida de toda mulher, né, eu acho. Então, assim, e aí engravidei da Olivia. Então, assim, foi uma gestação não planejada. E eu vi claramente que quando, pela questão de não ser planejada, a gente sofre mais.
porque é um susto, né? Sai daquela Nossa, rotina, né? totalmente. Que você estava planejando para uma coisa e de repente acontece completamente outra, né? Exatamente. E sobre a depressão pós-parto, as mulheres também chegam para ti, trocam essas ideias, essa experiência, esse medo também, porque infelizmente acontece, né, essa depressão pós-parto. Acontece pela questão de que a gente foca na criança, né? Então, assim, o foco é totalmente na criança e a gente se deixa de lado, né? Eu passei por uma situação que eu precisei pedir medicamento para o meu ginecologista. Então, como ele vinha me acompanhando já durante a gestação, foi muito claro a minha necessidade, mas porque eu tive uma filha prematura. Agora, assim, não me deixei levar pela depressão, porque o meu foco era o quê? Era que a minha filha, né, saísse da UTI o mais rápido possível para que eu conseguisse exercer minha maternidade de fato, né? Então, assim, não tive tempo, né, de pensar muito na depressão. Mas eu acho que é uma questão assim, muito importante, né? E eu acho que para você evitar isso é a preparação para a maternidade, né? A gente saber que é uma fase, que não é fácil, é difícil, mas logo passa. Tudo é fase, né? Cada fase da nossa vida, o período ali, para a mamãe saber que vai ter aquele momento assim mais difícil, depois vem um pouco mais tranquilo, depois vem o difícil também, tudo questão de equilíbrio da vida da Exatamente. gente, né? E, Jaine, sobre a questão das mães, por exemplo, assim, que estão nesse período agora, o meu filho vai pra creche, vai pra escolinha, que fica com aquele coração apertado, como isso aí eu não sou Você referência. foi de 3, né? Não sou referência porque eu tô na terceira e tô sofrendo. Eu falo que é uma dor, assim, que, né, a gente não quer passar essa... A gente não quer tirar, né, do nosso controle. E você dividir esse controle de mãe com outra pessoa é doloroso, né? Mas eu acho que é importante você também ter essa rede de apoio, né? Porque só assim você vai conseguir exercer funções que cabem a nós como mulher. Né? Então, assim, hoje eu tenho empresa, eu tenho outras funções que não dá para levar minha filha, né? E se é importante para mim o trabalho, por que não? Né? Então, eu acho que é coisa assim de pensar no que você está vivendo hoje. Se eu pudesse ficar em casa, eu ficaria em casa, né? Mas o que eu vivo hoje não dá certo, né? Então, eu acho que, gente, você sofre de qualquer jeito. Não tem como, não tem como. É preparar o psicológico. E às vezes tem algumas mães também que falam, ele foi tão tranquilo e eu fiquei ali sofrendo, chorando. A minha filha, pequenininha, e ela assim, né, nasceu de 29 semanas, então ela é um tiquinho. Ela, hoje eu falei assim, não vou levar ela para a escola, vou deixar ela com a minha mãe. Ela agarrou no mano e quis ir para a escola. Então, assim, não tem jeito. A gente fica ali sofrendo com o coração apertado, mas é comum, é natural. Faz parte, né? Faz parte, exatamente. E sobre o autocuidado para as mulheres realizar durante esse período, tanto quando inicia a gestação, no pós também, porque às vezes é complicado, né? A mãe às vezes não tem tempo para se cuidar, para ter esse processo, mas como que ela pode fazer assim no dia a dia, coisinhas pequenas que pode ajudar ela nesse processo de autocuidado? Olha, eu acho que só de você tirar um momento para você, isso já é um autocuidado. Uma coisa boa puxa outra coisa boa, né? Não tem como, eu falo sempre assim, que uma mãe feliz tem filhos felizes. Isso eu falo assim que é uma regra de vida. Uma vez eu contratei um serviço de uma personal e ela falou para mim, Jai, você precisa entender que quem cuida precisa ser cuidada. E isso ficou no meu coração, assim, que eu falo que eu levei para a vida mesmo, né? Então, assim, não tem como a gente cuidar bem do nosso filho, né? Ser feliz, ter aquela harmonia, porque é isso que a criança precisa. Se você não está bem, né? Se você não está bem. Então, acho que isso aí é priorizar a necessidade do seu dia a dia. Se é fazer um exercício físico, nem que tenha que levantar às 5 horas da manhã, vai lá e faz o exercício físico. Eu acho que é mais força de vontade. E é você começar. Eu saí muito do meu peso, eu sofri muito com isso, pela questão da prematuridade da minha filha. E o excesso de peso me deixava muito para baixo, sabe? Então eu via claramente que isso é uma dificuldade da maioria das mulheres. Na pós-gestação não conseguir voltar ao seu peso anterior, né? E aquilo machuca, né? Uma feridinha. E aí você fica postergando, não faz nada para mudar e quer uma mudança, né? Então eu falo assim, que o primeiro passo é a gente decidir o que a gente quer para nossa vida. Com certeza.
certeza. E pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, porque eu sei que esse assunto vai longe, vou te chamar para vir mais vezes aqui. Tem muitas mamães que nos acompanham, para você deixar algumas dicas para as mulheres que estão pensando em se tornar mãe. Como que você pode falar algumas dicas, orientações, porque às vezes elas estão nessa, nossa, mas minha vida vai virar de ponta cabeça. Será que eu encaro essa? Será que eu não encaro? Será que eu vou, não vou? Viu? Tem que ter na consciência que vira de ponta cabeça. Né? Eu acho assim, pensar que é uma fase, se preparar para ela, para que você também consiga, eu falo assim, curtir essa gestação. Né? Eu acho que isso é muito importante. Você se preparar para ela. Se você pode se preparar para uma gestação, por que não? Né? Então, assim, é um bom ginecologista. Eu falo assim, pessoas que podem te ajudar. Né? Eu falo que isso é tão importante, porque se o bebê está lá, é pequenininho, mas você precisa ir lá fazer uma unha, precisa se cuidar um pouquinho, sabe? Tomar um café com mais tranquilidade. E eu acho que essa ajuda é fundamental. Nem que seja da mãe, da sogra, da tia, já, né? Pedir ajuda para todo mundo. Já faz o meio de campo ali. Com certeza. Jaine, então quero te agradecer por vir aqui no nosso Super Mais, contar um pouquinho da sua experiência, desse movimento que você faz. Vou deixar o Instagram aqui dela, gente, para vocês seguirem, porque ela sempre está postando ótimas dicas lá, compartilhando sobre a maternidade, porque é muito bom essa troca de experiência entre as mamães. É maravilhoso e ajuda muito. Né? Com certeza. Obrigada novamente. Eu que agradeço. E olha só, agora a gente vai para um